Glória a Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos começar a partir do versículo 10. Daniel, capítulo de número 3, a partir do versículo 10. Eu quero agradecer aos nossos irmãos pelo convite através da pessoa do nosso irmão Cléo Abel, não é mesmo? Glória a Jesus. Deus abençoe grandemente, e nós rogamos a Deus que os irmãos possam nesta noite receber, cada um de nós, uma porção da palavra de Deus vindo do seu Santo Espírito. Amém? Glória a Jesus. Daniel, capítulo de número 3, a partir do versículo 10, e aquele que encontrou, diga graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus, queridos: Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. A uns homens judeus que tu constituísses sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, de saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de ti responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Pai, em nome de Jesus, te damos graças nesta noite por cada um dos teus filhos que adentrou a este santuário, Senhor. Cada um chegou aqui, ó Deus, com um propósito diante de ti, Pai. Que o teu Espírito, Senhor, fale conosco nesta noite, usando este humilde servo. Que a tua palavra não volte para ti vazia, antes faça aquilo que lhe apraz e prospere naquilo pela qual ela está sendo enviada. Essa, Senhor, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Podeis aceitar, queridos. Obrigado. Meus irmãos, acredito eu que os irmãos estão ou já ouviram a respeito dessa história desses 3 jovens hebreus que foram jogados numa fornalha de fogo ardente porque se negaram a adorar uma imagem levantada pelo monarca, pelo rei Nabucodonosor. A nossa proposta nesta noite não é falar sobre a fornalha e não é falar em si dos jovens dentro da fornalha, mas o Espírito nesta noite nos convida a entender a razão pela qual aqueles jovens eles foram lançados dentro de uma fornalha. E o que é que o Senhor está querendo nos ensinar ao longo dos tempos pela sua palavra? Porque tudo aquilo que está escrito com um propósito. Qualquer passagem bíblica que você lê, ela tem um sentido, ela tem um propósito. Por quê? Porque
porque nenhuma escritura é de particular interpretação, nenhuma. Mas toda a escritura, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que está aqui tem um propósito, tem uma razão. Não estar aqui só por estar, não foi escrito só porque deveria ser escrito, mas existe uma mensagem para nós, existe um ensinamento de Deus para nós. E o que nós vemos aqui? Quando a gente analisa essa história, nós vamos ver 3 jovens, e quando você começa a estudar o livro de Daniel, você vai ver que Daniel era um e mais 3 dos seus amigos. E a história vai dizer que lá por volta do ano 605 a.C., o exército da Babilônia invadiu Jerusalém. E lá em Israel, ele então fez cativo um número de judeus. Foram 3 invasões que eles fizeram. Em uma dessas invasões, que provavelmente eles levaram cerca de 10.000 pessoas cativas para a Babilônia, estava Daniel e estava também esses 3 jovens. E quando eu estou fazendo questão de falar jovens, porque como nesta noite nós estamos em um culto com a participação especial dos jovens adorando a Deus, é claro que a mensagem não é só para jovens, é para cada um de nós, mas principalmente para que os jovens vejam na sua natureza, na sua juventude, o propósito, a maneira como Deus age, como Deus faz com aqueles que resolvem ser fiéis ao Senhor, aqueles que decidiram servir ao Senhor com toda a sua vida, adorar a Deus com a sinceridade do seu coração. Ora, então quando a Bíblia fala sobre esses jovens, eles saem cativo de Israel e vão para a Babilônia. E acredito eu que violentamente eles são separados da sua família. E eles eram jovens adolescentes. Diz que Daniel, no período em que ele foi levado para a Babilônia, ele tinha mais ou menos ali entre seus 16 e 17 anos. Era um adolescente, era um jovem adolescente. Assim como hoje nós vemos que nessa idade, muitos são adolescentes nessa idade, 16, 17 anos. Ora, os jovens que seguiram também junto com Daniel, e a Bíblia vai falar desses 3, que é Ananias, Misael e Azarias, embora o rei tenha colocado um nome pagão sobre eles, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, mas nós como cristãos observadores da palavra de Deus, você não deve chamá-los por este nome, porque cada nome desse representava um deus da Babilônia. Então chame eles pelo nome original deles hebraico, que era Ananias, Misael e Azarias. Eles são levados para a corte, mas além desses jovens, a Bíblia não revela o nome de outros jovens, mas não foram só eles, outros jovens foram levados para viver na Babilônia. Mas esses jovens, eles eram jovens de famílias nobres. Provavelmente Daniel era da linhagem de Davi, e esses jovens também tinham uma linhagem real. E a ideia do rei era que esses jovens hebreus, ao chegarem na Babilônia, eles ficassem lá durante 3 anos. E após 3 anos eles receberiam todo o ensinamento da cultura dos caldeus, e eles se tornariam após 3 anos sábios para os caldeus. Ou seja, a ideia do rei, a ideia de Nabucodonosor, é que esses jovens estivessem aprendendo a cultura dos caldeus, aprendendo a língua dos caldeus, né? Que provavelmente era o aramaico, aprendendo tudo dos caldeus, o ensinamento, a religião, a ciência ali ensinado dentro da Babilônia, para que eles se tornassem sábios. Mas uma coisa interessante nos chama a atenção, é que quando você começa nos primeiros capítulos do livro de Daniel,
Esses jovens, eles vão aparecer junto com Daniel quando eles resolvem no seu coração não se contaminarem com os manjares da Babilônia. Por quê? Porque segundo a cultura dos hebreus, não era qualquer comida que os judeus poderiam comer. Por exemplo, até hoje, os judeus não comem carne suína, os judeus não comem peixe de couro. Existem alguns animais que são considerados para eles animais imundos, e eles não comem isso de jeito nenhum. Ora, na Babilônia, eles comeriam carne suína, eles comeriam peixe das maiores variedades, ou qualquer outro tipo, não existia isso. E os manjares, o alimento que vinha da família real, da casa real, do palácio, era comida que para eles era uma contaminação. Então eles propuseram no seu coração de não comer nada disso. Então o que é que eles resolveram? Nós vamos ser vegetarianos aqui dentro, nós vamos comer frutas, nós vamos comer legumes, mas a gente não vai comer essas coisas. Talvez fosse uma decisão até um pouco difícil para eles, mas era o momento de eles mostrarem que, embora eles estivessem sido levados para a Babilônia, eles não estavam a fim de se contaminar, que nada iria entrar dentro deles para levá-los a uma condição onde eles confrontariam com o Deus que eles serviam e a maneira como eles foram ensinados, os princípios pelos quais eles foram ensinados. Ora, queridos irmãos, quando nós olhamos a questão da Babilônia, nós vamos entender que a Babilônia naquela época era o maior império do mundo. A Babilônia naquela época era quem dominava as outras nações, e está escrito até mesmo nos sonhos que Nabucodonosor teve, quando Daniel fez a interpretação, que mostrava, por exemplo, aquela árvore onde os pássaros, as aves dos céus vinham e ficavam ali, se alimentando daquela árvore, e também recebendo da sua sombra os animais do campo. Então a árvore representava a Babilônia, representava o rei Nabucodonosor. Então, dentro da própria palavra de Deus, nós vamos encontrar que aquele país era os Estados Unidos, que hoje os Estados Unidos já está perdendo para a China, mas era a potência mundial do momento, era a Babilônia. E a Babilônia conquistava muitos povos. Uma das intenções de Nabucodonosor era, quando ele guerreava e ele conquistava aquelas nações, era lá fazer dessas nações províncias dentro da Babilônia. Ora, ele queria enriquecer, e ele queria, dentro do seu coração, na sua vaidade, fazer com que a cultura babilônica se espalhasse para o resto do mundo. O que Deus está nos ensinando nisso? De que a Babilônia representava um grande sistema, um sistema político, um sistema social, que prendia as pessoas e ensinava que as pessoas deveriam ser assim. Quando esses jovens de Deus foram levados para este lugar, eles estavam sendo ensinados que eles deveriam se adaptar ao novo sistema. Eles foram ensinados e estavam sendo ensinados de que eles deveriam esquecer os primeiros ensinos, aquilo que eles aprenderam na casa dos seus pais, aquilo que eles aprenderam, que eles deveriam servir a Deus, que existe apenas um Deus e não existe outro, que não podemos, que não existe problema nenhum em você ter vários deuses e adorar vários deuses, de que não tem problema nenhum, de que nada disso contamina a alma. Então o que é que Deus está nos mostrando nisso? A Babilônia, como todos sabem, aqueles que leem a palavra de Deus, que estudam a palavra de Deus, sabem que a Babilônia representa, até hoje, quando no livro de Apocalipse está dizendo que ela é um grande sistema que será derrubado no fim dos tempos, mas ela é apresentada como um grande sistema. Ora,
João vai ver em Apocalipse o Senhor dizendo: sai do meio dela, povo meu. Deus estava já dizendo que desde aquele princípio nós não deveríamos nos contaminar com a Babilônia, não nos deveríamos contaminar com as coisas desta vida, mas eles foram levados ali. E é interessante que quando eles estiveram ali, no meio com aquele rei, levanta aquele Deus, ou aquele semideus, que até hoje os estudiosos não sabem o que é, se era a imagem do próprio rei, ou se era um dos 3 grandes deuses que existiam na Babilônia. Acredito eu que era a imagem do próprio rei, porque ele já tinha tido uma visão, ou um sonho, onde ele viu aquela estátua, e Daniel havia falado para ele a respeito da estátua, e ele acreditava no seu coração, talvez, que ele era o grande, e que a Babilônia era a grande das grandes. E aí agora ele vai levantar um ídolo, e ele vai exigir que todos os povos se dobrem diante daquele ídolo. Ele marca uma festa de inauguração, onde era um lugar grande, onde existiam milhares, não era centena, eram milhares de pessoas de várias nações ali, era uma multidão imensa, e eram obrigados, depois que os instrumentos começassem a tocar, que eles deveriam se prostrar diante daquela imagem. Queridos, aí o que acontece? Quando eles se dobraram, na hora que os instrumentos trocaram, 3 ficaram de pé. Quem eram? Os 3 jovens servos de Deus. Os 3 jovens servos de Deus. Por que eles não se dobraram? Porque eles decidiram no seu coração de não fazerem parte desse sistema corrupto. Eles tomaram uma decisão no seu coração de não se contaminarem com esse sistema bruto, com esse sistema pecaminoso, abominável diante de Deus. Eles colocaram no seu coração de que eles não fariam isso, porque eles se lembraram daquilo que Moisés havia escrito lá em Êxodo, no capítulo de número 20, a partir do versículo 3, quando o Senhor disse: não terás outros deuses além de mim. E ele diz assim: não farás imagem do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as farás e não as adorarás, porque eu sou o Senhor, aquele que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas no versículo 6 ele diz: mas faço de misericórdia aos milhares daqueles que guardam a minha palavra e os meus mandamentos. Eles se lembraram do Deus que eles serviam. E eu vou dizer uma coisa aqui para você nesta noite. Você, como representante de Deus, não deve se prostrar nem adorar esse sistema bruto que está aí afastando as pessoas de Deus. Você não deve jamais fazer isso. Por quê? Porque nós somos os representantes de Deus nessa geração. Nós somos os representantes de Deus neste mundo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, após o sermão da montanha, Jesus vai dizer o seguinte, quando ele fala lá sobre as bem-aventuranças,
Ele diz: vós sois a luz do mundo. E ele vai dizer: não se pode esconder uma cidade sobre um monte, e não se pode pegar uma luz e colocar ela debaixo de um alqueire, ou de uma cama, ou algo parecido, mas pega-se e coloca-se no lugar mais alto, para que dê luz aos que estão dentro da casa. Ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem a Deus através das vossas obras. Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver se o mundo se corrompeu. Eu não vou me corromper. Eu não tenho nada a ver se o meu colega de faculdade está usando drogas, porque muitos deles chegam lá na faculdade, vai usar drogas, vai se prostituir, vai fazer coisas terríveis. Eu não tenho nada a ver com isso. E a tristeza que me dá é porque eu conheci muitos amigos meus que eram uma bênção dentro da casa de Deus, mas depois que foram para a faculdade, com pouco tempo que estava lá, deixaram o sistema corromper a sua alma. Mas você foi chamado para ser luz no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Luz. Não se contamine com o sistema. Não importa o que estão dizendo. Eu me lembro que o Brasil, alguns anos atrás, se dizia que Deus era brasileiro. Quem já ouviu esse ditado, esse jargão? Quem já ouviu aí que Deus era brasileiro? Você está ouvindo isso hoje? Há muito tempo que eu não ouço mais isso. Sabe por quê? Porque resolveram esquecer de Deus e resolveram afrontar a Deus. Já tem 2 ou 3 carnavais que eles chacotam com o Senhor, chacotam com Jesus Cristo, com o nosso mestre, com o Salvador, dizendo que ele é um derrotado e fazendo com que o diabo triunfe sobre ele. Mas aí só uma palhazinha, só um pequeno estalozinho que Deus deu, foi uma pequena pandemia que acabou o carnaval. Já tem 2 anos aí que não tem o carnaval. Sabe por quê? E as pessoas estão muitas padecendo, mesmo até os cristãos estão sofrendo, porque a Bíblia vai dizer que a chuva que chove no telhado do ímpio é também a mesma chuva que chove no telhado do crente. Por isso a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós devemos orar. Quando Jeremias falou que o exército da Babilônia ia invadir Israel, jogaram o coitado num calabouço, porque muitas vezes dentro da casa de Deus os profetas do Senhor não conseguem ser ouvidos. Mas mesmo assim ele disse assim: o Senhor está dizendo que quando vocês chegarem lá, no lugar onde vocês estiverem, orem naquele lugar, por aquele lugar, para que a paz de Deus esteja naquele lugar. Porque a misericórdia de Deus, ela é para sempre. A misericórdia de Deus não é comparada com a nossa.
Eles foram então ameaçados. Se vocês não adorarem, se vocês não ajoelharem diante da minha estátua, vocês serão jogados na fornalha de fogo. Porque é isso que o sistema faz. Ele nos ameaça. E eu fico às vezes pensando assim: poxa vida, parece que nós achamos que quando as coisas estão, sabe, quando o caldo está engrossando, quando a chapa está esquentando para o lado da igreja, muitas vezes nós achamos que deixamos de servir a Deus, ou que Deus está entristecido por nós. Não! A história vai nos revelar que a igreja sempre foi e sempre será perseguida, odiada. Jesus disse: "O rejeitaram a mim, rejeitarão também a vós." Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus disse: antes deles odiarem vocês, odiaram a mim primeiro. Então eu não tenho que ficar andando de mãos dadas com o sistema. Aconteça o que acontecer, mas saiba de uma coisa, lembre-se de uma coisa: o Senhor Deus está contigo em todo o tempo, porque Jesus disse que não nos deixariam órfãos. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu tenho que confiar nisso. Eu não vou me corromper porque o meu amigo se corrompeu. Eu não vou vestir a roupa que os meus amigos vestem só porque eles dizem é da moda, é do sistema, está todo mundo fazendo, está todo mundo usando. Mas aí a Bíblia vai dizer: então vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Oh, alamaço de candoramas. Oh, glória. Você já sabe o que aconteceu. Eles foram jogados lá na fornalha, e o rei viu que eles não eram consumidos. Sabe por quê? Porque assim está escrito no livro do profeta Isaías: quando passares pelas águas, elas não te afogarão, e quando pelo fogo, as chamas não te queimarão. Você crê nisso? Você crê nisso? Esse é o Deus que nós servimos. Mas Deus requer de nós fidelidade. Não estranhe não, viu, queridos? Não estranhe meu jeito de falar, meu jeito de pregar. Eu sou assim mesmo. Há 19 anos atrás, o Senhor falou para mim. Eu até já falei que ainda vou contar essa revelação numa hora certa. Depois de tudo que o Senhor me mostrou para mim, e eu lá na presença do Senhor, com um anjo que estava do meu lado, ele disse: agora você precisa voltar. E aí eu comecei a chorar e disse: não, eu não quero voltar. Minha filha já era um bebê, tinha quase 1 ano, a minha filha mais velha. Era um bebezinho. Eu falei: eu não quero, eu nem me lembrei que eu tinha família, que eu tinha uma esposa, que eu tinha uma filha, porque quando você está na glória, você não lembra nada disso, você não lembra de nada daqui. E ele disse: você precisa voltar. Eu disse: Senhor, eu não quero voltar, me deixa aqui. Ele disse: volte, ainda não é a sua hora, vá e fale tudo aquilo que eu tenho colocado na tua boca. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho um compromisso com Deus, irmãos. Eu preciso fazer isso.
Se eu não fizer, o Senhor vai me cobrar. Esse é meu jeito mesmo de pregar, viu? Não se contamine. Não se contamine. Eu não quero nem saber se todo mundo deu as costas para o Senhor. Eu vou adorar o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Coloque isso no teu coração. Coloque isso, bata no peito e diga: eu vou adorar o meu Senhor em espírito e em verdade. Aconteça o que acontecer. Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, diz: rogo-vos para que os vossos corações sejam consolados em amor e enriquecidos da plenitude do Evangelho de Cristo, a quem pertence todo conhecimento e toda a ciência. Deus quer nos revelar algo profundo. Deus quer que você nade em águas profundas. Muitas vezes nós ficamos muito na superfície. E quando você está muito na superfície, você não percebe, você não sente, você não está preparado naquele momento para sentir verdadeiramente aquilo que Deus quer fazer contigo. E quem você acha que são os representantes de Deus nesta geração? Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, porque não tinha ninguém ali. Deus tem hoje os seus filhos, aqueles que Ele chamou, aqueles que Ele escolheu. Eu vos escolhi, eu vos chamei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não podemos viver um evangelho fictício. O evangelho é real. O evangelho é poder de Deus. Poder de Deus e transformação para todos os que nele creem. Não é fictício. Se coloque de pés em nome do Senhor Jesus.